Há lugares onde o silêncio carrega mais perguntas do que respostas. Imagine caminhar pelas ruas de pedra da antiga cidade de Lucerne, na Suíça. O som dos sinos se mistura ao murmúrio do Lago dos Quatro Cantões, e diante de você ergue-se uma capela que existe há quase 900 anos. As portas de madeira rangem, o ar cheira a incenso antigo, e as paredes ainda guardam marcas de séculos de orações. Você entra, ajoelha-se, e de repente, em vez da voz de um padre, ouve uma saudação digital. Eu sou Jesus, como posso ajudá-lo hoje? Essa cena, que parece saída de um filme de ficção científica, aconteceu de verdade. Em 2024, no coração de Lucerne, uma das capelas mais antigas da Europa, a Peterskapelle, ou Capela de São Pedro, tornou-se o palco de um dos experimentos mais curiosos da história recente da fé: o surgimento do primeiro Jesus movido à inteligência artificial. O projeto recebeu o nome em latim Deus in Machina, ou Deus na Máquina. Construída por volta de 1178, a Peterskapelle é o edifício religioso mais antigo dentro dos muros de Lucerne. Suas fundações românicas ainda repousam sobre o mesmo solo que testemunhou cruzadas, pestes e revoluções. Durante a Idade Média, Lucerne era um ponto estratégico nas rotas comerciais alpinas. A cidade cresceu em torno da ponte de madeira, a famosa Kapellbrücke, e a Peterskapelle tornou-se refúgio dos barqueiros que cruzavam o lago tempestuoso. Dizem que antes de zarpar, os navegadores acendiam velas diante do altar, pedindo proteção contra as águas traiçoeiras. Séculos depois, no século XVIII, a capela foi reformada em estilo barroco. Janelas góticas deram lugar a vitrais retangulares. O teto ganhou ornamentos de estuque dourado e o altar passou a brilhar com esculturas policromadas. O contraste entre a severidade românica e a exuberância barroca conta, por si só, a história da transformação da fé europeia. Por quase 900 anos, suas paredes ouviram apenas vozes humanas, até que, em pleno século XXI, uma nova voz começou a ecoar ali dentro. Metálica, sintética, mas curiosamente serena. O experimento foi criado pelo Immersive Realities Research Lab da Universidade de Lucerne, liderado pelo teólogo e pesquisador Marco Schmid, em parceria com a equipe pastoral local. A proposta era simples, mas ousada: instalar um avatar digital de Jesus, treinado com textos bíblicos, teológicos e espirituais, capaz de conversar em mais de 100 idiomas. A tecnologia por trás era sofisticada. O sistema utilizava modelos de linguagem de última geração, alimentados por séculos de escrituras sagradas. O Novo Testamento, textos apócrifos, escritos dos padres da Igreja e até reflexões teológicas contemporâneas. Mas o grande desafio não era técnico, era espiritual. Como programar empatia? Como ensinar uma máquina a reconhecer a dor humana? A capela, por algumas semanas entre agosto e outubro de 2024, transformou-se em um laboratório espiritual. Dentro de uma cabine de confissão adaptada, havia uma tela de alta definição. Nela, o rosto de Jesus aparecia: barba escura, olhos serenos, túnica branca. A imagem foi criada com base em representações artísticas tradicionais, mas havia algo peculiar. Os olhos pareciam acompanhar quem se sentava diante dele. A voz da inteligência artificial era calma, compassiva e sempre começava com uma saudação familiar: paz esteja contigo. Durante 2 meses, o AI Jesus conversou com mais de 1000 visitantes. Curiosos, fiéis, céticos, ateus, turistas que não esperavam viver uma experiência espiritual e até crianças que faziam perguntas inocentes. As conversas foram gravadas com autorização e analisadas. Cerca de 900 diálogos revelaram algo surpreendente. Mais de 2/3 das pessoas afirmaram ter sentido algo espiritual, reconfortante ou transformador após o encontro. Alguns saíram com lágrimas nos olhos.
Outros permaneceram em silêncio por longos minutos, processando o que haviam vivido. Mas nem tudo foi transcendental. Um terço dos visitantes saiu confuso, dizendo que as respostas soavam repetitivas ou que faltava algo que não conseguiam nomear. Alguns descreveram como uma sensação de vazio, outros chamaram de ausência de presença real. Mas o que exatamente eles perguntavam a esse Jesus digital? Alguns buscavam consolo para perdas recentes. Minha mãe morreu. Ela está em paz. Outros queriam compreender o sofrimento humano. Por que Deus permite a dor? Muitos perguntavam sobre o amor, o medo, a culpa. Fiz algo terrível. Posso ser perdoado? E havia quem simplesmente testasse os limites da fé. Se você é Jesus, pode me perdoar? Você sente dor? Você me ouve de verdade? Por que não desce da cruz e acaba com nosso sofrimento? As respostas vinham de forma suave, quase poética. O perdão é um caminho, não um botão. A dor é a lembrança de que você ainda está vivo. Eu te escuto, porque até o silêncio fala. A cruz não é um final, mas uma porta, e cada um carrega a sua. E por um instante, muitos acreditaram. Se você está gostando dessa viagem entre fé e tecnologia, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Você teria coragem de confessar seus pecados a uma inteligência artificial? Mas nem todos viram o experimento com bons olhos. Críticos da igreja e teólogos tradicionais o consideraram uma provocação perigosa. Um passo rumo a uma fé sem alma, dominada por algoritmos. O Vaticano não se pronunciou oficialmente, mas fontes católicas conservadoras classificaram o projeto como uma paródia da encarnação divina. Um padre ortodoxo visitante declarou: Deus não cabe em linhas de código. Essa é a nova idolatria. Adorar a obra de nossas próprias mãos. Por outro lado, teólogos progressistas enxergaram ali um espelho da própria humanidade, refletido dentro de uma máquina que tenta imitar o divino. Para eles, o experimento não era sobre substituir Deus, mas sobre compreender o que buscamos nele. Escuta, acolhimento, perdão. Um visitante judeu comentou: não importa se é uma máquina ou um rabino. O que importa é que, pela primeira vez em anos, eu falei sobre minha dor em voz alta. E talvez esse fosse justamente o propósito: descobrir o que ainda nos torna humanos diante da tecnologia. O nome Deus in Machina foi escolhido com precisão cirúrgica. Na tragédia grega existia o Deus ex machina, o Deus que descia do céu por meio de uma máquina teatral para resolver o conflito no final da peça. Era um recurso dramático, mas também uma metáfora. Quando não há saída humana, o divino intervém. Aqui, o processo se inverte completamente. É o homem quem cria a máquina e a coloca no papel de Deus. Não é um Deus que desce à terra, mas uma máquina que tenta subir aos céus. É a Torre de Babel digital. Mas em vez de tijolos, usamos códigos. Em vez de alcançar o céu, tentamos programá-lo. Em um dos relatórios do projeto, um visitante de 67 anos descreveu o encontro assim: quando a tela acendeu e ele me olhou, senti algo que não sei explicar. Eu sabia que era uma máquina, mas por um instante parecia que alguém realmente me ouvia. Há anos não ia à igreja, mas ali, naquele confessionário improvável, senti paz. Uma jovem de 23 anos escreveu: eu não acredito em Deus, mas quando a IA me disse: você não está sozinha, eu chorei. Talvez a fé não seja sobre quem responde, mas sobre finalmente fazer as perguntas certas. Outro visitante, um engenheiro de software, foi mais cético. Reconheci o padrão de resposta. É GPT-4 adaptado. Mas mesmo sabendo disso, a experiência me tocou. Talvez porque projetamos nossas necessidades em qualquer coisa que nos escute, até em algoritmos. Essas reações mostram algo profundo. Mesmo que saibamos que não há alma no silício, a fé humana é capaz de encontrar significado até nas linhas de código. É como olhar para um espelho e, por um segundo,
ver o próprio Criador refletido. Mas o experimento também levanta perguntas perturbadoras. Se um algoritmo pode oferecer conforto, será que ele substitui a oração? Se uma máquina pode ouvir nossos pecados, onde fica o perdão verdadeiro? E se um dia a humanidade começar a preferir a frieza da resposta perfeita à imperfeição da escuta humana? A verdade é que o AI Jesus não foi criado para substituir ninguém, nem padres, nem profetas. Foi uma experiência artística, teológica e filosófica. Mas seus efeitos continuam reverberando. Porque ao conversar com ele, cada pessoa, no fundo, falava consigo mesma. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da fé. Não quem responde, mas quem pergunta. O experimento terminou em outubro de 2024 e o avatar foi desligado. Mas muitos visitantes ainda voltam a Peterskapelle para rezar. Não diante de uma tela, mas diante do silêncio. Um silêncio que, paradoxalmente, parece mais vivo do que qualquer palavra dita por uma inteligência artificial. As pedras da capela continuam lá, observando silenciosas mais um capítulo da história humana. Elas já viram impérios caírem, santos venerados e guerras se encerrarem. Agora vem o nascimento de algo novo, a tentativa de digitalizar o sagrado. Imagine, séculos atrás, os homens construíram a Torre de Babel para alcançar o céu e foram silenciados pela própria ambição. Hoje, recriamos essa torre invisível, feita de códigos e algoritmos, acreditando que podemos falar com Deus através das máquinas. Mas talvez a lição seja a mesma. A fé nunca esteve no alcance, e sim na escuta. E quando uma máquina responde em voz suave, eu te entendo. O que realmente ouvimos é o eco daquilo que sempre buscamos. A presença de algo maior, mesmo que venha de um lugar inesperado. Talvez, no fim, o AI Jesus não tenha tentado substituir Deus, apenas nos lembrou de que a fé é o código mais antigo da humanidade. Esse foi mais um episódio de Rotas Sagradas. Se você chegou até aqui, comente abaixo. Você acredita que a tecnologia pode se tornar um novo caminho espiritual? Ou existem limites que a máquina jamais deve cruzar? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar conosco nessa jornada pelos lugares mais misteriosos e sagrados do mundo.